Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema de análise desta edição do Semanário Econômico, e conforme tivemos oportunidade, fazemos sempre questão de referenciar o nosso analista, o nosso convidado especial hoje é o Dr. Egas Daniel, economista, ativo também em algumas organizações, quer do setor privado, quer da sociedade civil, então, e um observador atento e sistemático do processo econômico de Moçambique. É com ele que vamos procurar perceber o retrato atual da economia de Moçambique, agora que estamos no fim do ponto de vista do ano civil, estamos perto do fim do primeiro semestre de 2026, do ponto de vista mais analítico, mais econômico e financeiro, é prudente dizer que estamos com o primeiro trimestre de 2026 fechado. Até aí temos dados consolidados que nos permitem então extrair algumas ilações relativamente à tendência recente da economia moçambicana. Egas Daniel, boa noite, muito obrigado por vir ao Semanário Econômico e é bem-vindo a este espaço. Boa noite a si, boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer esta oportunidade e, de facto, esse é um espaço privilegiado para análise econômica de fenômenos e assuntos extremamente importantes para a nossa economia. Obrigado, Egas Daniel. Vamos então, arrolamos aqui na interação prévia que tivemos um conjunto de temas. Vamos ver se conseguimos cobrir todos. Analisar a economia hoje de Moçambique não pode deixar de estar isenta da análise da economia global. De que forma é que Moçambique é achada neste pandemónio que caracteriza neste momento a economia global, sendo Moçambique uma economia que é inexpressiva na escala global, mas igualmente afetada por um conjunto de acontecimentos, não é? O primeiro lugar é que, de facto, a economia de Moçambique está extremamente exposto aos fenômenos globais. Qualquer economia, mas sobretudo economias mais frágeis, elas acabam estando relativamente mais vulneráveis por causa da sua estrutura, por exemplo, do PIB, que depende, parte do PIB, que são as exportações e são as importações. E nós sabemos que o somatório das exportações e importações de Moçambique quase que supera o PIB, ou está próximo do PIB. Significa que dinâmicas globais entram no PIB via esses dois indicadores principais. Agora, o que sucede é que a economia global tem estado a sofrer nos últimos anos reveses, que, por um lado, tivemos em 2025, que estou a olhar para o período mais recente até, ignorando os anos anteriores, o aumento da fragmentação do comércio internacional. Tivemos uma revisão em baixa do crescimento da economia global, sobretudo por causa das políticas mais protecionistas dos Estados Unidos, através do Donald Trump, que depois veio adicionar uma dose com o conflito do Médio Oriente. As expectativas até eram de relativa estabilidade, depois do mundo se ajustar às tarifas dos Estados Unidos e todos estarem a agir de forma mais protecionista e defensiva e fragmentada em relação ao comércio global. Era esperado que em 2026 agora as coisas começassem a entrar no cariz, mas infelizmente logo depois do conflito do Médio Oriente tivemos então essa revisão quase que em baixa do prognóstico do crescimento econômico, e veja que grande parte da revisão em baixa em termos de dinâmica econômica foi feita para os países emergentes, que Moçambique é um deles. Então, ele significa que num cenário de facto como este que está-se a viver, economias como Moçambique absorvem maior o choque, e esse choque depois é refletido por uma dinâmica menos favorável dos indicadores macroeconômicos. Uma deterioração das condições econômicas internas. De resto, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e até a Organização das Nações Unidas para o Comércio Internacional
fizeram revisões substancialmente em baixa, digamos assim, das suas previsões iniciais do crescimento econômico. Quando olhamos para essas revisões, ainda que em termos nominais possamos dizer 0,5 pontos percentuais, mas isto é uma escala muito grande quando no composto da economia no seu todo. Significa menos recursos prováveis para a economia, como no caso de Moçambique. É interessante que, apesar de serem, por exemplo, 0,5 pontos percentuais, apesar, por exemplo, de, aparentemente, são pequenos pontos percentuais, mas a economia global não está distribuída da mesma forma. Por exemplo, é provável que os países emergentes estejam a contribuir, em termos de sua redução, com maior peso, ou seja, o nível de decréscimo das suas economias seja um bocadinho mais alta do que o que estamos a observar no nível global por causa da exposição, da vulnerabilidade e da dependência. Por exemplo, Moçambique, até meados do ano passado, a expectativa era que o crescimento, pelo menos à luz do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, era que o crescimento fosse de 2,8% para o ano 2026. Agora, depois de confirmar o crescimento negativo no ano 2025 de 0,5%, neste caso negativos, 2026, com o conflito e os efeitos do conflito sobre a dinâmica econômica global e para Moçambique em particular, o Banco Mundial e o FMI reduziram para praticamente 0,9% em termos de crescimento previsto para este ano, que aumenta para 1,5%, 6% para 2027 e no máximo atinge 2,5% para 2028. Olha que este número está abaixo do crescimento populacional, que é, na verdade, um fantasma que nos persegue, porque... E muito abaixo do potencial de crescimento que a economia tem. Né? Que a economia tem. Então, os números, no fim, eles acabam se refletindo, de facto, na dinâmica econômica que nós assistimos no dia a dia, na baixa capacidade de geração de empregos, num fluxo do investimento de direito estrangeiro mais seletivo e que, portanto, Moçambique pode não conseguir atrair o investimento de direito estrangeiro comparativamente aos demais países. E se não for competitivo nesse aspecto. Exatamente. Então, há aqui um conjunto de fatores que mostra, provavelmente, que os países como Moçambique deverão jogar um papel mais importante na dinamização das suas economias, da sua política, na redução da dependência e, sobretudo, na dinamização do setor privado. Porque, no fim, tudo que nós falamos de insustentabilidade fiscal, insustentabilidade da dívida, taxas de câmbio, dificuldade de ter divisas, é a economia que produz isso. O setor privado, a economia, é que gera divisas, é que gera produção, é que gera exportações. Então, é preciso olhar até por onde é que nós começamos a estimular a economia para que tenhamos respostas dos diferentes indicadores macroeconômicos e que possamos, de facto, reverter esta tendência meio nebulosa que nós estamos de facto, a premeditar. Momento, exatamente. Olhando para temas mais específicos, estou-me a referir aqui, em concreto, à conjuntura econômica doméstica. Referiu-se, de certa forma, a alguns desses aspectos, designadamente a questão cambial, também a questão destes choque petrolífero decorrente do conflito no Médio Oriente. Temos a questão da inflação também. Vamos olhar a tendência da nossa política monetária. Até então, o Banco de Moçambique havia interrompido o seu ciclo de descida da política monetária. Portanto, o que lhe parece de todo este conjunto de aspectos, se quisesse projetar um retrato atual, o mais fiel possível, do estágio da economia moçambicana? Bom, a fotografia é uma fotografia meio complexa, mas podemos resumir dizendo, olha, Moçambique provavelmente começaria o início da trajetória de recuperação para o ano 2026. Essa trajetória não será interrompida, de facto, mas ela vai ser desafiada, sobretudo pela crise do Médio Oriente, que se traduz no aumento do preço internacional dos combustíveis, sendo Moçambique
um importador líquido, 1/3 de importações de bens intermediários, praticamente depende da taxa de câmbio, depende da capacidade do país gerar divisas para poder pagar essas importações, o que significa que, neste momento, se já tínhamos problemas, por exemplo, de divisas para poder alimentar as importações crescentes, agora temos que pagar provavelmente quase o dobro do valor para importar produtos muito relevantes para a economia, que são os combustíveis. O que significa que a pressão sobre as divisas é maior, por um lado. Por outro lado, estamos a assistir uma tendência de aumento da inflação, é inevitável, até porque um importador líquido importa também os preços internacionais, incorpora na sua economia. Os mecanismos para conter esta propagação dos preços é muito complicado, quer dizer, é muito difícil. Quando muito podes travar nos transportes, que é o que o governo recentemente anunciou, que vai tentar subsidiar as transportadoras, mas isso resolve uma partinha do problema, mas a economia como um todo vai absorver esses preços de forma geral. Então, nesse contexto, a política monetária que vinha, de facto, sendo favorável do ponto de vista macroeconômico nos últimos anos, nos últimos meses até, faço referência reduzindo até 9,25%, que é uma das reduções, na verdade, mais baixas. Há 10 anos que nós não tínhamos uma taxa mínimo abaixo de 2 dígitos. Pois. Entretanto, este ciclo foi interrompido, não sabemos se já chegou ao fim, mas uma coisa temos certeza: o panorama internacional obrigou que o ciclo chegasse ao fim. E foi isso que aconteceu. Exatamente. O Banco de Moçambique, neste momento, não tem factos favoráveis para continuar com a descida das taxas de juros. Por outro lado, mesmo estas que desceram, também não tiveram um grande impacto para o setor produtivo. Essa é outra questão, se devemos continuar a dar tanta atenção à questão das taxas de referência, as taxas diretoras da política monetária, porque já se sabe, já se disse de forma bastante reiterada, que há pouca transmissão para o setor real da economia. E fica aqui a questão sobre qual é o simbolismo que neste momento existe sobre isso, ou se a economia deve voltar as suas atenções para outros aspectos e esquecer um pouco a taxa de juros da política monetária, porque esta não chega realmente ao setor real da economia. Bom, a taxa de juros de política monetária, do ponto de vista de um sinalizador sobre o financiamento do setor produtivo, da animação da economia, provavelmente nos últimos 12, 18 meses, provavelmente não podemos dizer que é um bom indicador que mostra uma economia animada, ou pelo menos que mostra a tendência de animar a economia, porque ela, de facto, como fez referência, ela reduz, mas ao mesmo tempo os indicadores mais importantes do setor produtivo, que no fundo seria o barômetro da eficácia da política monetária para a economia, esses indicadores não estão a responder. O crédito à economia parece insensível às taxas de juros. Ela às vezes até segue uma tendência decrescente quando as taxas parece viver uma realidade à parte. Paralela, né? Quer dizer, há um recrudescimento de resposta do lado, por exemplo, de crédito à economia, incluindo crédito para o setor produtivo em particular. É por isso que, se tu pegas os números essenciais do setor bancário, por exemplo, para ver para onde é que foi o crédito, nos últimos anos foi mais para as famílias do que necessariamente para as empresas. Foi mais para o capital circulante das empresas do que exatamente para o investimento produtivo. E mais ainda, o mais paradoxal é que o crédito para as famílias, em algum momento, começa a ultrapassar o crédito para as empresas, o que mostra uma contradição, pelo menos, de uma economia saudável, quando tens as famílias a buscarem crédito e supostamente para consumo de bens e serviços. Não quer demais perguntar por que é que as empresas não estão a ceder a esse crédito. Bom, aí não estão a demandar por isso, considerando que foram criadas condições para que houvesse mais demanda sobre o crédito. Bom, aí é que está. Podemos ter problemas dos dois lados. O problema do lado das empresas, o problema do lado da oferta e o problema transversal, que é o próprio ambiente de negócios. Estamos a dizer que, olha, as empresas deveriam estar numa situação melhor para fazer o aproveitamento do crédito ao custo mais baixo, mas estão a enfrentar uma economia que não cria oportunidades para expandir
por exemplo, a sua produção, por mais que tu digas a uma empresa que o crédito está mais barato, ela vai dizer, olha, não tenho demanda no mercado, a economia está arrefecida. Tive um crescimento negativo de 0,5% em 2025. 2024 foi o que nós vimos. A tensão pós-eleitoral, de facto, reduziu o crescimento econômico do último trimestre em 5,5%. Aliás, algumas empresas tiveram o seu ativo de produção, os bens usados para o processo de produção, destruídos de certa forma. Então, às vezes, o crédito mais barato não é o suficiente para criar demanda do lado das empresas. Mas também é importante dizer que existe, quando a crise abala a economia, ela abala todos os agentes econômicos, incluindo o Estado. Então, é importante também colocar o Estado nesta equação. Enquanto o crédito reduz, quem está a fazer maior aproveitamento, pelo menos do crédito mais barato, é o Estado. Aproveita a substituir os seus títulos antigos por novos, aproveita a resolver os seus problemas de liquidez e quando tem um sistema financeiro permissivo, de facto, vai aproveitar, endividar-se cada vez mais. As contas mais recentes, pelo menos dos bancos sistémicos, tivemos a oportunidade de analisar nas últimas semanas, o recrudescimento das imparidades e um decréscimo substancial nos lucros dos bancos, exatamente pela sua exposição, digamos assim, aos títulos soberanos. O que lhe parece esta situação, desta exposição do nosso setor bancário aos bilhetes de tesouro e outros recursos, outras fontes de emissão de dívida do próprio Estado, tendo em conta que também o Estado mostrou dificuldades de honrar com os seus compromissos nessa matéria? Bom, na verdade aqui é uma crise que é um ciclo vicioso que se foi retroalimentando ao longo do tempo. E o modelo está a chegar ao seu limite. E o limite natural é o Estado começar, e nós vimos, começar a falhar, de facto, o cumprimento das suas obrigações para com a banca, que é o maior tomador dos títulos que o Estado emite. E, portanto, no final, a banca em si começa também já a ficar meio que limitada também em ceder liquidez para o Estado. Mas este ciclo foi alimentado, porque é a razão pela qual é preciso partilhar as responsabilidades e a solução também não pode partir de uma única fonte. O Estado sempre, nos últimos anos, tendeu a buscar crédito de curto prazo. A banca, tendo em conta que as imparidades, as empresas, algumas empresas, ou pelo menos o clima econômico não era favorável para ter empresas que mostrassem robustez, indicadores que, de facto, permitissem elegibilidade a um crédito seguro, então preferiu colocar boa parte dos seus ativos sob forma de títulos, o que não só alimentava, pelo menos, a possibilidade de que o Estado pudesse financiar mais pelo sistema financeiro, mas também reduzia ainda mais o incentivo ao setor bancário financiar o setor produtivo. Só que o setor produtivo, este setor produtivo, e acho que aqui é a nota importante, este setor produtivo é o mesmo que cria condições para que o Estado tenha mais receitas. É o mesmo setor que, a médio e longo prazo, viabilizaria, por exemplo, uma economia mais robusta e um Estado que consegue captar receitas, e essas receitas sendo captadas pelo Estado, melhorariam a capacidade do Estado de remunerar os tais bilhetes e obrigações de tesouros tomados pela banca. Então, aqui é como se tanto o Estado, tanto o sistema financeiro tivessem se retroalimentado e criado um ciclo vicioso que está a chegar ao seu limite e em algum momento tem que ser interrompido. Talvez a melhor opção, e uma das melhores opções que existe na mesa, é tanto o Estado como o sistema financeiro. Ninguém deve dizer, olha, o sistema financeiro é que deve financiar o setor produtivo de forma isolada. Nem o Estado também tem a capacidade de financiar o sistema produtivo de forma isolada. Mas ambos devem reconhecer que a saída do problema está por exemplo, na maior capacidade de o setor privado produzir, gerar receitas, aumentar o PIB, melhorar os indicadores de sustentabilidade, seja da dívida, seja das receitas fiscais, que por sua vez vão aumentar a capacidade do Estado até remunerar os bilhetes e obrigações de tesouro que foram tomadas pelo próprio sistema financeiro. O sistema financeiro em si tem que começar a inovar, ou pelo menos tem que ativamente inovar, mesmo diante da situação difícil que o país se encontra. Tem que encontrar formas inovadoras de financiar o setor produtivo e não se acomodar ao Estado, que agora atingiu um limite de poder contrair mais dívida, pelo menos sobre o sistema financeiro nacional. Provavelmente esta situação limite, obrigue o sistema financeiro agora a encontrar alternativas. A sair dessa comodidade. Dessa comodidade, porque caso contrário,
o risco que o Estado, por exemplo, representa agora para o sistema financeiro, mais tarde vai representar até para as famílias. Aquilo que nós assistimos, das famílias estarem a aumentar a contração de crédito. As famílias, boa parte delas, dependem do Estado também. E, aliás, as famílias, estou a falar dos funcionários públicos, são, de facto, neste momento, uma alternativa secundária aos bilhetes e obrigações de tesouro para poder atraí-los a contrair crédito. Mas as famílias também, neste momento, de facto, se olharmos para os funcionários públicos, também estão a receber algum tipo de perigo, ou pelo menos estão a receber algum tipo de alerta vermelho vindo do Estado. A capacidade do Estado de pagar salários também está a ficar limitada. Significa que é um segundo segmento que vai adicionar o risco ao sistema financeiro, quando começarem, de facto, a aumentar o nível de incumprimentos do lado até das famílias por não estarem a ter um Estado capaz, por exemplo, de remunerar os seus funcionários públicos a tempo e hora. Então, é preciso interromper o ciclo no lugar certo, no momento certo. E acho que agora... E o momento é este, é já, não é? Tem pouca margem de... Já que este paradigma, vamos lá considerar dessa forma, esgotou, já não está a responder aos seus pressupostos, então significa que estamos na iminência, caso medidas profundas não sejam tomadas, de uma ruptura, vamos lá dizer, colapsal. Bom, o momento é esse, e acho que aqui é onde os atores, tanto do Estado, tanto da banca, devem começar a ver o limite da sustentabilidade do modelo atual. Este é o momento de rompimento antes que a coisa fique mais grave. O Estado não pode também contar, pelo menos doravante, com o sistema financeiro como vinha contando, tendo em conta que já emitiu um sinal de dificuldade de remuneração dos títulos que buscava talvez liquidez no sistema financeiro, por um lado. Por outro lado, ao fazer isso, já sabemos que limita também a capacidade de as empresas serem cada vez mais produtivas e limita a capacidade do Estado arrecadar receitas no longo prazo. Então, o Estado atingiu o limite, digamos, de se financiar facilmente através do sistema financeiro. Agora precisa começar a cortar aquilo que for possível cortar para minimizar a necessidade de liquidez temporária para fechar, por exemplo, o déficit de tesouraria que acabava encontrando. Precisa aproveitar as oportunidades de arrecadação fiscal, que acredito que não são muitas, tendo em conta a situação econômica que existe. Significa que o lado agora, onde o Estado pode trabalhar, é o lado da despesa. É o lado mais difícil, sim, é o lado mais difícil. Mas provavelmente é a única alternativa que existe neste momento, conter a expansão da despesa, pelo menos nos fatores que são adiáveis, para não obrigar que o Estado volte a se financiar constantemente ao sistema financeiro e limitar a capacidade do setor produtivo continuar a ser financiado. A banca também atingiu o seu limite. Se continuar a financiar o Estado, aliás, nem pode já continuar a financiar o Estado como fazia. Então, a quem vai financiar? Já. A liquidez vai ficar pendente. Os níveis de solvabilidade vão, de facto, ser extraordinários, porque vão refletir que ninguém está a tomar crédito. Então, há que haver formas inovadoras de injetar o crédito na economia. Ainda bem que o Estado atingiu quase o seu limite. Então, o setor produtivo é este que, de forma inovadora, tem que ser financiado. Do contrário, o modelo, de facto... Diz um aspecto que me pareceu pertinente nesta última fase da sua análise. O Estado também precisa de ser inovador no estímulo à economia. Eu tenho em memória que está em implementação um plano de recuperação econômica que foi tomado depois dos acontecimentos pós-eleitorais, que também foram um outro fator que inibiu o crescimento econômico num passado recente, né? Veio se juntar agora estes eventos climatéricos das cheias de janeiro, das calamidades naturais de janeiro. Acha que o Estado tem espaço de manobra para vir com mais alguma forma de pacote de estímulo para reanimar a economia, que incida sobretudo sobre o setor privado, para que alavanque a capacidade produtiva do setor privado? Bom, se olharmos para as contas do Estado, não me parece que haja esse espaço para financiar, seja diretamente, seja indiretamente, o setor produtivo. Quando muito, e talvez a forma mais eficaz, é o Estado, de facto, começar a ceder, sendo possível,
em algumas das reformas que vêm sendo pressionadas pelo setor privado. Porque às vezes não é o Estado gastar dinheiro na economia. Claramente que as teorias keynesianas defendem isso. Quando o Estado gasta, gera um efeito multiplicador, mas, claro, não é isso que nós estamos a ver. Agora, o gastar mais tem um revés, pelo menos a forma como depois é feito. Como é que o Estado, pelo menos, pode dar garantias de previsibilidade legal, regulatória, de simplificação para a operação do setor privado? Neste momento, nem acredito tanto que o setor privado nacional, de per si, possa ter capacidade, pelo menos no curto prazo, de animar a economia e gerar efeitos multiplicadores mais amplos. Tenho alguma inclinação a pensar que provavelmente teríamos que ceder a alguns elementos que nos permitam atrair mais o investimento direto estrangeiro. Quando falo de investimento direto estrangeiro, estou a dizer, olha, já que há dificuldades de financiar a economia, o dinheiro de fora pelo menos não tem um limite, digamos, conhecido. E qualquer coisa que permita que empresas possam ser bem recebidas, serem acarinhadas, serem bem conduzidas, receberem amparo do Estado, e esse efeito ser transmitido para o resto dos parceiros internacionais, e essa mensagem estar clara de que Moçambique está favorável, está de facto, cria um sistema para acarinhar, atrair, trazer e reter um investimento. Sente que estejam a ser emitidos sinais para projetar uma imagem de confiança na nossa economia, a despeito de tudo que é conjuntural e que também possa ser até alheio ao próprio contexto econômico específico? Bom, eu sinto que os discursos ao mais alto nível conseguem emitir esses sinais. Conseguimos ver uma sincronia, talvez a nível estratégico. Por exemplo, as viagens do Presidente da República, falamos das diferentes parcerias e diferentes países com os quais Moçambique está a tentar aumentar os níveis de cooperação, os memorandos, as parcerias que estão sendo assinadas. E isto sinaliza, e é um bom sinal, mostra a vontade, de facto, estratégica de nós atrairmos investimento direto estrangeiro, reconhecendo a limitação de, claro, a nível nacional, de estimularmos a economia. Mas agora a pergunta é, o quão isso é transmitido proporcionalmente para o nível operacional? Para mim, este é que é o grande calcanhar daquilo está aí. Como é que os ministérios, os setores, como é que o dia a dia, por exemplo, quando o privado vai ter com o Estado, tanto o privado nacional, tanto o privado estrangeiro, consegue sentir proporcionalmente esta sinalização estratégica a nível operacional, onde eu digo, olha, quando eu entro em contato com o Estado moçambicano, sinto que há tendência de atrair, reter e incentivar o investimento. Nisso, eu acredito que ainda há um desafio de transmissão, nem que seja parcial, de transmissão significativa do pensamento estratégico de atração do investimento para o nível operacional. Porque o nível operacional, infelizmente, é aquele que entra em contato direto com... O nível operacional são reformas. São reformas. O nível operacional é a facilidade das empresas operarem. É o ambiente de negócio. É não correr atrás, de facto, de empresas que mostram alguma capacidade produtiva. É não dificultar o processo. Na sua opinião, que setores é que pensa que poderiam ser líderes, poderiam ser campeões de reformas, no sentido de poder emprestar esta confiança ao capital privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro? Os setores, sou tentado sempre a fazer referência aos setores que já mostram algum potencial existente e comprovado. O setor de energia, por si só, nós vemos que a potencialidade energética é extraordinária, está subexplorada, há demanda crescente de energia, há problemas de energia a nível internacional. Aliás, a crise que estamos a assistir de combustíveis e tal é um fator energético. Então, se Moçambique tem fontes alternativas, incluindo renováveis, de poder atrair e reter e até conduzir melhor o investimento associado ao setor da energia, poderia ser um bom líder, um setor que poderia liderar o processo de demonstração do carinho que o Estado moçambicano quer, de facto, traduzir ou quer transmitir quando se fala de atração do investimento privado para o país. Claro,
Os demais setores seriam complementares, os da agricultura pela sua relevância estratégica para a segurança alimentar, pelo fato de muitas pessoas estarem lá e por aí em diante. O setor de turismo também aliado às potencialidades que o país tem. Mas nós temos estado a ouvir, olhando agora sob perspectiva do ambiente de negócios, temos estado a ouvir o setor privado a requerer mais reformas mais profundas e também implementadas de forma mais célere. Que reformas são estas, neste momento, que o país precisa para, enfim, se tornar mais resiliente face a uma conjuntura interna e internacional? Bom, eu acho que existem aquelas reformas de curtíssimo prazo, aqueles sinais que, uma vez emitidos, poderiam, de facto, traduzir ou trazer ganhos imediatos. A discussão meio difícil de fazê-la sobre a taxa de câmbio e divisas é uma delas. A restrição no acesso a divisas não está apenas a limitar, só por limitar, por exemplo, a capacidade de importação da economia, aliás, a capacidade de importação da economia, mas também está a limitar a capacidade produtiva até dos setores que exportam e iam trazer divisas necessárias para continuarmos a importar normalmente. Ou seja, é provável que Moçambique, depois de tantos anos, ou pelo menos 4 anos, ou um pouco mais de 4 anos, com a taxa de câmbio estável ao nível que está, possa estar a criar um efeito econômico mais severo, que possa estar a trazer um custo mais alto até do que o objetivo que se pretende, por exemplo, que é travar, parar e controlar a inflação. Veja só, tivemos taxa de câmbio estável por muito tempo. O que é bom, controlamos a inflação importada, sobretudo associada à taxa de câmbio. Mas veja que a crise de combustíveis internacionais vai se traduzir diretamente, vai entrar na inflação. Ou seja, talvez... Temos muita inflação importada. Temos muita inflação, ou seja, a taxa de câmbio não é a única via de entrada da inflação. A subida de preços internacionais de commodities também é um facto. E essa não controlamos através de políticas monetárias. Apenas, talvez, tentamos suavizar o efeito. O que significa, ou seja, resumindo, uma flexibilização mínima da taxa de câmbio que mostra que, olha, as variáveis de mercado, a dinâmica do mercado real tende a ditar alguma dinâmica inflacionária. Isso poderia melhorar a confiança dos mercados e até poderia, de facto, traduzir ou pelo menos reduzir as perdas associadas aos custos de transação, aos custos logísticos, aos custos de tempo, que muitas vezes representa o atual cenário de escassez de divisas. A nossa taxa de câmbio projeta uma realidade bastante desfasada. Bom, ela projeta uma realidade, primeiro, porque não é anormal, ela continuar muito estável durante um bom tempo, pelo menos é anormal se não ter fundamentos macroeconômicos válidos, ou pelo menos não ser alimentado pelo mercado real. Eu acompanho as exportações, as importações, as reservas internacionais, o investimento direto estrangeiro, a conta corrente. A conta corrente ela tende a deteriorar ao longo do tempo. Tu olhas, fazes uma tendência linear da conta corrente, ela desce porque ela está a deteriorar. O investimento direto estrangeiro tornou-se mais instável. Aliás, tornou-se um bocadinho mais difícil, até tendo em conta o cenário recente da tensão pós-eleitoral. Por sua vez, as importações e as exportações geram reservas internacionais líquidas, mas não a ponto de nós dizermos e considerarmos que, de facto, conseguimos manter a taxa de câmbio aos níveis que está. Mas mais do que isso, é que essas reservas internacionais líquidas não se traduzem, de facto, não alimentam totalmente a economia real. Os que detêm dólares nas suas contas com os bancos, preferem, de facto, reter parte desses dólares, não querem converter, ou não convertem, ou não estão dispostos, ou não há incentivos para converterem os seus dólares em meticais, para que os dólares sejam liberados para o processo de importação. Significa que alguma coisa tem que ser, de facto, flexibilizada para permitir que a economia comece a operar mais ou menos na normalidade. Comece a ser sensível às variáveis macroeconômicas, comece a ser sensível aos indicadores reais, e é isso que depois pode, de facto, melhorar o desempenho geral. Estamos a analisar essencialmente o primeiro trimestre, mas já estamos, do ponto de vista do ano civil, praticamente em finais do primeiro semestre. Tem algum indício que lhe possa levar a concluir que
os próximos 6 meses possam ser diferentes, no caso, melhores do que o primeiro semestre deste 2026? Provavelmente um dos fatores que pode levar a um melhor desempenho da economia no segundo semestre, se nos adaptarmos facilmente a esta tensão que está a ocorrer no Médio Oriente. Bom, tem dois cenários: a tensão terminar, então aí automaticamente o cenário projetado é melhor, mas a tensão de facto continuar significa traçamos um cenário diferente, um pouco menos animador. Mas a adaptação em relação ao cenário, encontrar mercados alternativos, um abastecimento alternativo de petróleo do que o Estreito de Hormuz, fortalecer relações com países que podem suprir parte da demanda doméstica, que não dependa da rota, por exemplo, do Estreito de Hormuz, e igualmente, a nível doméstico, controlarmos a cadeia de transmissão dos preços, sobretudo nos transportes, não permitirmos, por exemplo, uma grande especulação de preços associada, por exemplo, ao cenário em que o preço do petróleo está um bocadinho mais elevado, e naturalmente gerirmos muito bem esta crise de combustíveis. Tudo isto pode levar com que o segundo semestre seja melhor, porque conseguimos melhor nos adaptar no primeiro semestre face aos desafios que nos foram de facto impostos. Egas Daniel, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Foi um prazer ter podido contar com a sua análise para fazermos esta radiografia do processo econômico atual do país. Muito obrigado. Estivemos assim neste tema de fundo hoje, passamos em revista um conjunto de aspectos que caracterizam o cenário econômico atual de Moçambique, agora que estamos próximos da metade do ano, dados do primeiro trimestre consolidados, que economia temos hoje e que economia poderemos vaticinar para a segunda metade deste desafiante 2026. Este foi o tema de fundo nesta edição do Semanário Econômico, com o economista Egas Daniel. Vamos agora observar um curto intervalo. Voltaremos para retomar a nossa escalada informativa logo a seguir a esse curto momento de transição.